Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Eu vou trazer aqui as histórias mais emocionantes dos personagens de One Piece. Vão ser 5 histórias, as que eu achei mais emocionantes, e depois eu vou trazer essas 5 e vou classificar em um top 5. E para isso eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu vou me basear aí nas reações, nos comentários, interações, beleza? E eu vou começar com os integrantes do bando Chapéu de Palha, e se vocês gostarem, eu vou trazer as histórias mais emocionantes de outros personagens de One Piece também. Porque, na boa, tem muita história triste de outros personagens em One Piece. Mano, esse anime realmente é um mix de sentimentos, né? Porque eu choro de rir, depois eu choro de tristeza, depois eu choro de emoção com as lutas. Tá louco, velho. Mas antes de começar, como sempre, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, se você ainda não for inscrito. E se você puder dar uma curtida nesse vídeo, eu agradeço muito, porque isso me ajuda muito. Então eu vou começar aqui com o personagem mais fofo deste mundo. Mano, ele é muito fofinho. Meu Deus, que vontade de apertar. E não é nada mais, nada menos do que o nosso Tony Choppa. Só uma curiosidade aqui, gente. Uma curiosidade que eu descobri sozinha. Olha que menina mais esperta. Ai, ai, ai. A dubladora do Choppa também dubla o Pikachu e o Konohamaru quando era criança, velho. Eu descobri isso sozinha. Ah, vá. Até porque ela dubla outros personagens e tal. Só que eu pesquisei, mas eu não vou falar porque eu não percebi isso sozinho. Meu, a história do Choppa é uma das que mais me emocionou. Sério, mano, eu duvido que você não tenha chorado assistindo a história dele. Ou no mínimo seu zóio encheu de lágrima. Porque, meu, se você não se comoveu, eu tenho medo de você, cara. Sério. Inclusive, eu tive que reassistir esses episódios pra poder fazer o roteiro e tal. E eu tive que gravar o áudio depois de 2 dias, porque eu fiquei sem chão ali, mano. Como pode? Nossa, eu tava desabando aqui. E aí eu tive que gravar depois, porque eu não tinha condições de gravar depois que eu fiz o roteiro. Mas vocês devem estar falando, nossa, que chorona e tal. Eu sei, eu realmente sou muito sentimental. Eu choro muito fácil. Mas eu tenho certeza que por mais frio que você seja, você ficou aí com vontade de chorar. Eu tenho certeza, cara. Certeza. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Tony Choppa é o médico dos Piratas Chapéu de Palha. E ele era apenas uma rena normal, que acabou comendo uma Akuma no Mi, que é uma das frutas do diabo. E a fruta que ele comeu foi a Hito no Mi, que é uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Aí só para contextualizar aqui, existem 3 tipos de Akuma no Mi. E essa fruta especificamente transforma o usuário em outras espécies. Mas no caso do Choppa foi meio que o inverso do normal, porque ele era uma rena e acabou se tornando um humano. Quer dizer, meio humano, né? Ele ficou meio esquisito. E a maioria dos que comem a fruta são humanos e acabam se transformando em um tipo híbrido de animal. E raramente acontece o inverso porque essas frutas são difíceis de achar. E as pessoas correm atrás dessas frutas, né? Porque afinal, até eu gostaria de comer essa fruta para ganhar algum poder especial, né? Então a chance de um animal qualquer irracional ir lá e comer essa fruta é, tipo, muito mínima, né? Mas isso aconteceu com o Choppa. O Choppa acabou entrando pro bando quando eles passaram por uma ilha chamada Drum, que tinha muita, mas muita neve. Assim que o Choppa nasceu, ele foi abandonado por seus pais e pelo seu bando. Ele era diferente das outras cenas porque ele tinha o nariz azul, e as outras cenas tinham o nariz marrom. Nossa, que diferença, né, mano? Mas beleza. Ele sempre andava sozinho atrás do bando. E aí, quando ele come a fruta do diabo e se transforma nesse ser híbrido, aí ele é rejeitado tanto pelas renas como pelos humanos. Porque ele, em sua forma humana, parece mais um gorila do que com um humano. E ele foi aí taxado como um monstro, como aquele abominável homem das neves. Então ele foi apedrejado, caçado e levou até tiros, meu. Ai, meu Deus, começou a tristeza. Então, como ele não tinha mais contato aí com as renas, ele foi rejeitado pelas renas, mais do que já era. Ele tentou, de alguma forma, se comunicar com os humanos, porque ele tava sozinho, né? Ô, Choppa, vem aqui pra casa, vem. Então, ele tava sozinho e as pessoas não receberam ele da melhor forma. Aliás, eles receberam ele da pior forma. E além do Choppa ter um grande conhecimento em medicina, ele tem um imenso poder de combate. Ele aprendeu tudo de medicina com a Doctorine, que é a única médica da ilha que não estava sob os comandos do rei. Mano, o rei monopolizava os médicos da ilha, velho. E outro detalhe é que a Doctorine também gosta de tomar uns goró, né? Direto no gargalo ainda.
Tá doido, meu. Só que antes do Chopper conhecer a Doctorine, ele conheceu o Dr. Hiruluki, que era um médico meio doidão aí. Pra não falar picareta, né? Porque ele era meio que um curandeiro e não um médico. Mas beleza. Ele salvou o Chopper após o ataque dos humanos e ele o aceitou e cuidou do Chopper como um filho. E apesar de ser um curandeiro meio mequetrefe aí, ele transformou o cara num sapo, velho. Olha isso. Ele sonhava em um dia poder curar o país com seus remédios. E aí Hiruluki e Chopper passaram a viver altas aventuras juntos, correndo dos seus pacientes, né? Insatisfeitos com o atendimento. Inclusive aquele chapéu vermelho do Chopper foi um presente do Hiruluki. E aí o Hiruluki conta pro Chopper uma história de que o país está doente e ele sonha em um dia poder curar esse país com um experimento. Conta também sobre um homem muito doente que avistou flores de cerejeira e depois, quando ele foi ao médico após avistar essas flores, ele estava curado. Olha só que legal, interessante. Aí passado algum tempo, o Dr. Hiruluki ele tenta dar um perdido no Chopper, falando que o tratamento dele já tinha concluído e manda ele embora. Meu, o Chopper fica desolado, tadinho, mano, tadinho. O Chopper implora pra poder ficar com ele, falando que não iria mais atrapalhar ele, mas ele mal sabia que o Dr. Hiruluki estava tentando poupar o Chopper, porque ele estava muito doente e não tinha muito tempo de vida. Ele não queria que o Chopper visse ele sofrendo, visse ele morrendo e tal, e aí ele tenta afastar o Chopper dele de todas as formas. Ele inclusive tem até que apelar dando um tiro no Chopper, óbvio que é pra não acertar, mas pra espantar ele. Ai, meu coração, gente. Ele faz isso pra fazer com que o Chopper lembre daquele trauma que ele passou com os humanos, dos tiros que ele tinha levado, e aí o Chopper, lógico, fica em choque ali e sai desolado. Depois o Chopper acaba descobrindo que o Hiruluki tem apenas 10 dias de vida e ele estava determinado a concluir sua pesquisa de 30 anos. Essa pesquisa basicamente era para fazer desabrochar as flores de cerejeira na ilha, já que em uma ilha coberta por neve, elas não conseguiam desabrochar. E o Chopper também descobre que o homem que se curou após ver as flores, na verdade, era o próprio Dr. Hiruluki, quando ele era um ladrão e teve a oportunidade de viver novamente após se curar ao ver as flores. E, gente, com isso eu acabei percebendo uma coisa que eu não tinha percebido no começo, né, da outra vez que eu tinha assistido, que essa é uma metáfora muito bonita. Ela quer dizer que coisas simples podem curar muitas doenças, como, por exemplo, a alegria ou um sorriso. Não só as doenças do corpo físico, mas do emocional, espiritual, enfim. E ele queria que as pessoas do país que estavam cheias de mágoa pudessem se curar também. Meu, isso é incrível. E aí o Chopper acaba descobrindo tudo sobre a doença de Hiruluki e estava determinado a encontrar uma cura. Ele viu em um livro e também ouviu falar na cidade de um cogumelo milagroso que poderia curar qualquer doença. E ele procurou arduamente pelo cogumelo até encontrar. Cara, ele sofreu aí, ele fez de tudo pra encontrar e acabou achando, meu. Que história, velho, que história. E aí o Dr. Hiruluki, emocionado, foi lá e comeu o cogumelo. E mais tarde o Chopper descobriu que o cogumelo que havia dado não era o remédio, e sim um veneno mortal. Mas de qualquer forma, o Dr. Hiruluki ia morrer de qualquer jeito, pois a sua doença era fatal, não tinha cura, né? E antes do veneno do Chopper fazer efeito, o Dr. Hiruluki vai lá e praticamente se suicida. Acredito que é para o Chopper não carregar a culpa de ter envenenado seu mentor e tal. E ele também queria fazer algo a mais, né, da sua morte. Ele queria fazer com que aquele castelo que foi invadido por aquele rei, que trouxe total desarmonia aí para o reino. Ou seja, ele queria fazer uma despedida ali um pouco diferente, né? Antes de morrer, o Dr. Hiruluki pede pra Doctorine que adotasse o Chopper e ensinasse tudo que ele sabia. Até porque a Doctorine realmente era uma médica extraordinária, ela não era uma picareta que nem ele. Né? Mas tudo bem. E após 6 anos, o bando do Chapéu de Palha passou pela ilha atrás de um médico para uma das suas integrantes que estava doente, e aí eles acabaram conhecendo a Doctorine e o Chopper. E logo de cara o Chopper já ficou intrigado com toda a dedicação do Luffy em cuidar de seus companheiros doentes. Meu, eu já falei que eu amo o Luffy hoje. Meu, eu amo esse personagem, cara. Ele é demais. E aí quando o Luffy e o Sanji acordam, eles começam a correr atrás do Chopper pra comê-lo, achando que ele é um viado, na verdade. Mano, eles querem comer o Chopper, velho. Que bando estranho, mano. Mas enfim. E aí começa toda aquela algazarra, como sempre que o Luffy faz. Não tem como. Ele é uma criança praticamente. Ele brinca com tudo. E se liga que a velha tem um piercing no umbigo, mano. Ela é mais descolada do que eu, velho. Isso é louco. Isso porque ela tem 139 anos. Como assim, velho? E aí primeiro o Luffy convida a Doctorine pra entrar no bando. Até porque ele não sabia que o Chopper era uma rena diferente, né? Ele achava que era só um animal mesmo. E é óbvio que ela se recusa.
E o Chopper, apesar de ter se tornado antissocial, por um motivo óbvio, né? Ele foi torturado aí pelos humanos. Ele é muito carinhoso e fofinho. Ele é muito fofo. E depois que o Luffy percebe que o Chopper não é um viado e podia se transformar em um monstro, né, entre aspas, ao contrário dos outros humanos, o Luffy acha isso muito legal. E o chamou pra ser seu companheiro na hora. Detalhe que o Luffy chama todo mundo que é meio exótico pra ser o companheiro dele, né? E aí o Chopper não aceitou de cara, lógico, né? Porque o bichinho desconfiado, viu? Mas mesmo assim o Luffy ficou atrás do Chopper porque ele queria mesmo que o Chopper entrasse pro bando. E outro detalhe do Luffy é que ele fica insistindo até ele conseguir, meu, é incrível. Depois de muita insistência, o Luffy convence o Chopper a ir com eles. E a despedida do Chopper com a Doctorine também é muito emocionante. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Ela parece muito relutante em deixar ele ir, mas no fundo ela sabe que ele será feliz ali. E aí vem aqueles flashes dos dois. Ai, meu Deus, esses flashes. Meu Deus do céu, haja coração. E ela faz uma despedida com chave de ouro pro Chopper, que é nada mais nada menos do que as flores de cerejeira. Oh my god, olha só que perfeição. Perfeito, 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 do começo ao fim. E aí o Chopper realmente se encontra no bando Chapéu de Palha, que o acolhe como ele realmente é. E ele realmente fica muito feliz em viver aquelas aventuras, porque ele nunca tinha passado por isso. Embora nos últimos 6 anos ele tenha aprendido muito, ele tenha sido cuidado aí pela Doctorine, mas ele não tinha amigos, ele não sabia o que era essa sensação de ser tratado como um igual ali, né? E aí, galera, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo se não caiu um cisco no olho de vocês com essa história do Chopper. Na boa, vai, eu duvido que não tenha ficado aquele nozinho preso na sua garganta. Duvido. E se você não se emocionou com esse meu vídeo, eu te desafio a assistir novamente, ou assistir, se você ainda não tiver assistido, esses episódios aí do Chopper. Esses episódios do Chopper, eles acontecem na saga Alabasta, entre os episódios 83 e 91 do anime. Então eu te desafio a ir lá e assistir, pra ver se você não vai chorar que nem criança, igual eu. Na verdade, eu não quero ficar chorando sozinha, né? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, beleza? Um beijão e até o próximo vídeo.